Hoje ele é um dos principais jogadores do Barcelona ao lado de nomes como Yamal e Lewandowski, e na seleção brasileira já tem vaga garantida em todas as convocações. Mas quem era o Rafinha antes de todo esse sucesso? Fica aí que vamos conhecer um pouco da história desse jogador que já marcou seu momento no futebol. Possivelmente, muitos torcedores devem ter se perguntado onde esse cara jogou no Brasil que não me lembro, e realmente era difícil de lembrar, já que o Rafinha não seguiu o caminho normal de muitos que vão para a Europa depois de se destacar nos grandes times do Brasil. O caminho dele é um pouco diferente. Natural de Restinga, parte periférica de Porto Alegre, ele teve o tradicional período na várzea, depois foi para a base do Porto Alegre FC e, na sequência, teve passagem na base de um clube mais conhecido, o Audax de São Paulo, que era comandado pelo grupo Pão de Açúcar, mas após um ano, os investidores decidiram vender o clube. Inclusive, nesse período no Audax, ele viveu grandes emoções só com 16 anos, mas não foram as melhores emoções. Ele até pensou em desistir do futebol neste momento, quando teve uma lesão no tornozelo, e segundo falas do seu pai, ficou claro que o treinador parecia querer se livrar do jogador quando disse que ele estava tirando espaço dos paulistas e que deveria ir jogar no Grêmio ou no Inter, e até que sua lesão era migué. No final, ele acabou sendo dispensado mesmo. Na sequência, teve uma rápida passagem de 6 meses pelo Imbituba, depois foi para o Avaí em 2015, onde não chegou a atuar no profissional e foi vendido por 600 mil euros, cerca de 2,7 milhões de reais, para o Vitória de Guimarães, de Portugal, onde já começou a ter mais destaque, fazendo 22 gols, além de 12 assistências em 85 jogos. Seu bom desempenho fez com que fosse contratado por um dos principais times do país, o Sporting, por 6,5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais. Também teve passagem curta com 41 jogos e 9 gols, quase o mesmo período do seu próximo clube, o Rennes da França, onde atuou por 36 jogos e fez 8 gols. Ele começou realmente a acontecer na Europa quando foi contratado pelo Leeds da Inglaterra em 2020 por cerca de 17 milhões de libras. Na temporada 2021-2022, quando o time corria risco de rebaixamento, ele foi um dos principais destaques na manutenção da equipe na Premier League, marcando 11 gols e dando 3 assistências em 36 jogos, além de manter seu bom e regular desempenho. Seu destaque em campo pelo time inglês chamou a atenção do Barcelona, que tinha a concorrência de outras grandes equipes como Chelsea e Arsenal, mas conseguiu em 2022 comprar o jogador por 58 milhões de euros, aproximadamente 316 milhões de reais. Mesmo com dificuldade quando o treinador era o Xavi e ele tinha que disputar posição com o francês Dembélé, mostrou sua qualidade, e com a saída desses dois e a chegada do treinador Hans Flick, começou a simplesmente destruir no Barça. Em paralelo, começou a cravar seu espaço na seleção brasileira, sendo um dos principais nomes da equipe. Sobre seleção, há uma curiosidade. Quando o jogador do Rennes da França, ele quase chegou a jogar pela seleção italiana, já que tem dupla cidadania, e até teve apoio do também brasileiro Jorginho, que atuava pela Azurra. A viagem para formalizar o documento estava marcada, mas a pandemia inviabilizou o processo e não conseguiram remarcar. No ano seguinte, em 2021, veio sua primeira convocação para a seleção brasileira, e ele vem até então construindo uma boa história pelo Brasil. O Rafinha virou assunto recorrente da mídia esportiva por conta do seu grande momento vivido principalmente nas últimas temporadas, e as expectativas são grandes. Fato é que o jogador, que até pensou em desistir do futebol no início da carreira e que passou a ser conhecido no seu país mais quando começou a atuar na Europa, mudou totalmente seu futuro, sendo cogitado até a ser melhor do mundo, e as expectativas são mesmo grandes tanto no seu clube como na seleção. O que se espera é que ele confirme e mantenha seu bom futebol por muito tempo, que vai ser bom principalmente para os brasileiros que estão na torcida pelo retorno do bom futebol da amarelinha.